Parece que a Simone Tebet deu uma arrasada no Congresso ontem. Aliás, o Fabrício Rinaldi entrevistou a ministra ontem. Deixa eu trazer para vocês aqui essas falas de Simone Tebet. Já traremos duas notícias sobre os bolsonaristas e o fim dos processos deles por lá. Vamos lá. Senhora ministra, o relatório do nosso Tesouro Nacional aponta que a dívida pública atingiu quase 8 trilhões em junho de 25, uma trajetória logicamente insustentável. E as tarifas americanas podem custar ao Brasil mais de 20 bilhões e também 110 mil empregos diretos, segundo estimativas, sem contar os indiretos, aumentando a pressão sobre o orçamento público e também sobre o Ministério da Senhora. Como o governo e o seu ministério planejam financiar medidas de mitigação, como linhas de crédito para exportadores, sem agravar a crise fiscal? O que eu posso só dizer, por enquanto, da nosso plano de contingência, porque isso quem vai anunciar o presidente, ele que vai bater o martelo. Ontem ficaram alguns detalhes ainda com dúvidas. É o seguinte, o plano de contingência, ele vai ter um impacto fiscal muito pequeno. Ele, na realidade, temos medidas que nós vamos trazer, algumas até da época da pandemia, são medidas que estão ligadas a subsídios, a parcelamentos, a prazos, a carência, de que forma vamos proteger os trabalhadores, mas ela tem um diferencial da pandemia. Eu estava aqui na pandemia, o desespero era tamanho, senador Jaime, senador Petecão estavam aqui, sabem disso, era tamanho que a gente não sabia do que a gente estava falando. Nós não sabíamos se o mundo ia sobreviver logo no início. Chegamos a ficar neuróticos até. Então, o que fez o Congresso Nacional? Sem nenhum planejamento, porque não tinha tempo. Nós injetamos na economia brasileira quase 500 bi. Foram 400 bilhões de reais, metade para os estados e municípios. Eu estava aqui, eu votei, ajudei, o relator era o nosso hoje presidente do Congresso Nacional, que ficava vendo quanto é que o estado vai precisar e tudo mais, onde vai investir. Então, ali não dava tempo de fazer planejamento. Aqui, nas mãos do nosso vice-presidente, que é outra pessoa que eu respeito muito, competentíssimo, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, o que nós estamos fazendo? Nós vamos primeiro... Isso já está feito, essa depuração já foi feita. Ver quais são os setores que temporariamente estão impactados, porque eu ainda acredito que o café lá na frente vai ter saída sobretaxa, como alguns outros produtos, mas primeiro selecionar os setores, selecionamos. Dentro dos setores, quais exportam? Dentro daqueles que exportam, quais efetivamente já não direcionaram o mercado? Por exemplo, carne. Uma das maiores frigoríficos que exportam para os Estados Unidos por causa do corte da carne é um frigorífico, não vou dizer a marca, no meu estado, que foi inaugurado no passado. Ele vira a chave, faz outro corte e ele... Estou falando porque ele mencionou isso. E ele, a maioria disso, claro, ele dá férias coletivas para se adaptar, ele exporta para a Europa, para os países da América do Sul, para a Ásia, para qualquer coisa. Então, nós estamos tendo esses cuidados também de separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Então, isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. E a gente vai mandar, obviamente, uma medida provisória para o Congresso, e o Congresso, com a sua soberania e autonomia, vai nos ajudar a construir esse plano de uma forma mais... Na minha parte é o seguinte, não pode ter aumento da dívida pública, não pode fugir das regras fiscais, a não ser naqueles casos excepcionais que a própria Constituição permite, em relação à meta, e não pode efetivamente causar mais problema que altera o câmbio, que gera inflação, que cai lá nos alimentos e empobrece a população brasileira. Eu sou da época em que meu pai falava, né, polarização, discussões ideológicas, debate eleitoral, a gente deixa para o período eleitoral em palanque. Ali cabe quase tudo, não tudo, mas quase tudo. Na política do dia a dia, vale apenas uma coisa, o interesse absoluto e fundamental do povo brasileiro. Então, aquela cena do Acre me impressionou muito, porque é um estado que tem uma ideologia mais conservadora, mais à direita, governada pelo menos assim, e ali estava do PSOL, PL, e todos com urbanidade, como acontece toda vez que eu venho aqui, e discutem. Olha só, aqui nós temos senadores que são da oposição, mas o senador Jaime tendo a grandeza de dizer, nós temos que reconhecer que o governo federal, né, que é um governo de frente ampla, faz investimentos bilionários no estado conservador, cujo governador é de oposição, e nem assim deixou o ministro dos Transportes de dar em concessão, estadualizar estradas e em parceria
do governo do estado. O BNDES é um banco público do governo federal. Ali se teve a grandeza de falar, preciso abrir financiamento com juros diferenciados da ordem de 5 bilhões de reais para o estado que hoje é o celeiro do Brasil. A mesma coisa, né, a grandeza do senador Alan falar, agradecer, reconhecer, deixando as diferenças de lado. E eu estive agora recentemente no Acre com o Petecão. Aliás, nosso vídeo viralizou porque, assim, olha o porquê da dificuldade de entender, né, as exceções do tarifaço. Beijo. A castanha do Pará in natura, que é aquela casca dura, ela foi excluída do tarifaço. Se eu mandar in natura, colocar nas caixas lá e mandar in natura, eu não vou pagar 50% para entrar nos Estados Unidos, para vender para os Estados Unidos. Agora, se eu colocar mulheres simples, operárias, de cooperativas, para triturar, para limpar o que é pedacinhos menores, porque eles querem só as castanhas inteiras, e colocar nas caixas e mandar para os Estados Unidos, aí eu tenho uma tarifa de 50%. Qual é a lógica disso? Então, é preciso entender o que está acontecendo. Então, estava lá um senador, como é o senador Petecão, defendendo os interesses do Acre, junto ao presidente Lula, não é do mesmo partido do presidente, mas falar, presidente, nós precisamos disso, ao mesmo tempo que agradecendo ao Instituto Técnico Federal, os assentamentos, a titularização de áreas e tudo mais. É disso que nós precisamos fazer, se nós queremos sobreviver enquanto país, enquanto nação, cuja janela de oportunidade está se fechando. Nós já vimos esse filme antes, mas agora é com mais urgência, professora Dorinha, eu a chamo de professora porque Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo. A população o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico enquanto nação, diferente da Europa, e nós vamos pagar um preço muito caro se nós não nos unirmos em torno disso. O senador Jaime só me fez uma pergunta, o plano de contingência está pronto, só faltam alguns pequenos detalhes, e nós vamos ser muito criteriosos, eu comentei, não vamos fazer o que fizemos na pandemia, onde a gente não tinha como, e tivemos que colocar 400 bilhões, foi um valor muito acima do que precisava, mas responsabilidade nossa, eu votei, não tínhamos como, né? Não sabíamos. Nesse caso, a gente está estabelecendo quais são os setores atingidos, dos setores quais são as empresas atingidas e das empresas quais já não conseguiram direcionar a sua produção. E segundo, muito claramente, ela tem muito pouco impacto no orçamento brasileiro. O orçamento comparado, então, aos 400 milhões, não são nem 2 dígitos, podem ficar, não são 3, nem são 2 dígitos. É um valor, assim, muito pequeno, mas é muito mais as ações de proteção dos trabalhos das empresas, para elas não fecharem, carência, financiamento. Eu não posso me delongar, até porque eu não sei o que o presidente vai tirar de última hora e vai colocar de última hora. A nossa parte, a gente só é chamado quando é a questão orçamentária, os demais nós não fazemos parte da comissão. Então, nesse ponto, a gente está com muita tranquilidade em relação a responsabilidade. É isso aí, gente. Grande Simone Tebet. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.